Boa noite. Boa noite. A Anvisa anuncia medidas para facilitar a importação de lotes da vacina do consórcio internacional COVAX. A OMS divulga resultados da investigação sobre a origem do coronavírus na China. E descarta que tenha saído de algum laboratório. Na falta de leitos, doentes do oeste de Santa Catarina são transferidos para outras regiões. O Reino Unido impõe prisão para quem omitir que esteve no Brasil antes de desembarcar no país. Um pirata de computador tenta envenenar a água de uma cidade inteira no estado americano da Flórida. A segunda turma do STF confirma o acesso da defesa do ex-presidente Lula a mensagens roubadas de celulares de integrantes da Força Tarefa da Lava Jato. Líderes indígenas protestam em Roraima. O governador Antônio Denarium libera o garimpo com uso de mercúrio no estado. O Senado americano aprova a constitucionalidade do processo de impeachment do ex-presidente Donald Trump. Em Brasília, a Câmara aprova urgência para votar a autonomia do Banco Central. E entra em vigor o segundo aumento do ano para o gás de cozinha. O Jornal Nacional está começando. Começou a valer hoje o novo aumento do preço do gás de cozinha, o segundo neste ano. Para driblar os aumentos no preço do gás, Dona Edivânia está dando um jeitinho de fazer o botijão durar mais tempo. Bolo que a gente fazia toda semana, a gente já não faz mais. Nem o feijão a gente cozinhava toda semana, eu já cozinho uma quantidade que dá para mais tempo. Então, aquelas prioridades, aquele negocinho de lasanha, aquelas coisas que levam muito forno, a gente evita muito de fazer. Entrou em vigor hoje o reajuste da Petrobras de 5,1% no preço do GLP. São 14 centavos a mais por quilo. Assim, o botijão de 13 quilos passou de R$ 35,98 para R$ 37,79 nas refinarias. É uma reação em cadeia. O preço aumentou das refinarias para as distribuidoras e elas repassam para as revendedoras. Agora o reajuste já está chegando aos clientes. Quem comprou hoje nesta revendedora em Belo Horizonte ainda pagou R$ 74, mas a partir de amanhã o botijão vai sair por R$ 76. O presidente da Associação dos Revendedores de GLP afirma que o setor não tem como segurar o aumento. Nós não temos capital de giro. Quando eu vendo um botijão para o consumidor, eu tenho que repor. Se eu não repassar ele com aumento, porque eu já comprei com aumento, eu não consigo repor o meu estoque, que é pequeno. O estoque da revenda é mínimo. O pulmão dela para trabalhar é de horas ou de um dia para o outro. Esse é o segundo reajuste do ano do gás nas refinarias. Desde janeiro do ano passado, o gás só teve queda em maio, em comparação com abril, para o consumidor final. Nos outros 12 meses, comprar um botijão ficou mais caro em relação ao mês anterior, de acordo com o IBGE. Segundo a Petrobras, no ano passado, o consumo de gás de cozinha aumentou 5,3%, puxado pelas restrições de mobilidade da pandemia. A política atual de preços da empresa está em vigor desde 2019. Os reajustes estão atrelados a dois fatores, ao dólar e à cotação internacional do petróleo, e um influencia o outro. A demanda do petróleo aumentou, o preço do petróleo em dólar está mais alto, então nós temos um real depreciado frente ao dólar, e eu preciso de mais reais para pagar esse petróleo em dólar, e esse petróleo está ficando mais caro. Para quem está com um orçamento apertado, o preço do gás tem um peso enorme. Aqui mora eu, 2 filhas, 4 netos, né? E tipo assim, as minhas meninas estão desempregadas, né? Porque com a pandemia acabaram ficando desempregadas. Eu também, um produto que não tem como ficar sem. Em janeiro, o Brasil registrou uma inflação de 0,25%, a menor desde agosto do ano passado. A entrada em vigor da bandeira amarela nas contas de luz e a queda no preço das passagens aéreas ajudaram a segurar a inflação. Nos últimos 12 meses, o IPCA atingiu 4,56%. A pandemia ainda está em curso, mas já deixou muitas marcas na economia brasileira e agravou uma das mazelas crônicas do país, a desigualdade. A reportagem é da Renata Ribeiro.
Na leitura da economia, a pandemia escreve um conto das duas cidades. Uma que vê do alto o saldo da crise e outra que assiste às consequências de baixo. A teoria de que o vírus aumentou a desigualdade social foi testada em cidades do mundo todo. E aqui no Brasil, onde esse mal é endêmico, foi pior, levada ao extremo. Nas nossas regiões metropolitanas já vinha numa tendência de crescimento desde 2015, né, com a crise, tá? E o que a pandemia fez foi jogar, não é, essa desigualdade para um outro nível. As pessoas estão perdendo renda, né, do trabalho e, ao mesmo tempo, essa renda ela está se distribuindo de uma forma menos igualitária, né? Então, você tem uma piora da renda do trabalho e um aumento da desigualdade da renda do trabalho, né? O pior cenário que você pode ter. Em São Paulo, as diferenças têm endereço. Cada ponto de vista, uma história. O valor do metro quadrado das áreas nobres subiu como efeito colateral da quarentena, enquanto nas vielas estreitas, as famílias vulneráveis ficaram sem saída. Posicionada no nicho da elite de compradores, a imobiliária boutique nunca cresceu tanto como em 2020. E já há fila de compradores esperando por uma cobertura. A gente teve um crescimento de 42%, a gente não esperava isso. Se tivesse mais coberturas, mais imóveis com esse valor, você venderia? Com certeza, a gente brinca que falta produto, não falta cliente para esse nicho. As maquetes econômicas projetam para além dessa crise o abismo entre as classes. Para os economistas, uma recuperação em K. A grafia da letra desenha a queda na atividade com a pandemia e indica o caminho da saída. E não é bom. Ricos, cada vez mais ricos, pobres descendo ainda mais na arquitetura social. E esse vírus da desigualdade deixa marcas para o futuro, tal como a pandemia. A pandemia ela não é só um problema que acontece enquanto ela dura. Ela deixa marcas na educação, no trabalho dos jovens de hoje. Esse efeito cicatriz, que é a geração de estudantes e de jovens durante a pandemia, devem sofrer depois da pandemia. Daqui do alto, o impacto financeiro da pandemia foi sentido à distância. Pessoas acomodadas no topo da pirâmide perderam pouco ou nada. E houve até quem ganhou no período de distanciamento social. É o que indicam os dados recentes de emprego e renda. A pesquisa nacional de amostra por domicílio mostrou que os 10% mais ricos perderam 3% da renda com a pandemia. E os 40% mais pobres perderam mais de 30% da renda familiar que vem do trabalho, descontando o auxílio emergencial. É na base da pirâmide que a estagnação econômica como sintoma do vírus faz mais vítimas. Nesse extrato social que vive do trabalho informal, difícil encontrar alguém que não tenha sido afetado. O auxílio emergencial do governo amorteceu o impacto e fez até subir a renda dos mais pobres e reduzir a desigualdade nos meses da pandemia. Mas quando os pesquisadores tiram o benefício da conta, o resultado é uma queda drástica dos mais pobres, enquanto os mais ricos praticamente não têm mudanças. O que é muito preocupante nesse momento, não é que o auxílio emergencial ele teve o fim no ano passado, mas infelizmente os sinais que a gente tem visto no mercado de trabalho não são de uma recuperação tão forte e rápida assim. Maiara só conta com doações. Ela é mãe solteira e agora se ocupa da filha em tempo integral. Perdeu as duas fontes de renda. Em meio a essa pandemia, desse vírus, ninguém quer encostar numa água, todo mundo tem pânico, né, de ter algum contato físico com você. E o trabalho de diarista? Sumiu. Eu não quero viver de doação, eu quero um emprego, eu sou jovem, eu sou saudável, eu quero um emprego. Eu quero ter uma renda no final do mês, saber que minha geladeira vai ter algum alimento, vai ter um leite para minha filha, vai ter algum sustento, algo para oferecer para minha filha. Ambulantes, diaristas, lojistas, feirantes, foram pessoas que foram severamente impactadas com as leis de restrição de circulação de pessoas. E apesar do auxílio emergencial ter amortecido um pouco o impacto econômico desse vírus, a gente vê que nesse momento onde o auxílio emergencial já acabou, as consequências da crise econômica que a gente viveu, elas estão ressurgindo, né? E o reflexo direto disso é a desigualdade, porque milhões de pessoas estão desempregadas e aquelas que trabalhavam por conta própria tiveram um impacto muito grande nos seus rendimentos.
Então, eu diria que mais do que uma sociedade desigual, teremos uma sociedade desigual, mais estagnada, ou seja, o bem-estar é afetado de várias formas. Do alto da sua experiência de quem já passou por graves crises econômicas, Pércio Arida, um dos economistas idealizadores do Plano Real, indica um caminho. O grande desafio do Brasil hoje é crescer e enfrentar o problema da desigualdade. E, para isso, a iniciativa começa no Executivo Federal. Ele que dá o tom, ele que dá a norma. Nesse sentido, nós estamos perdendo tempo, sim. Precisa voltar à normalidade com a vacina, abrir a economia, fazer uma reforma tributária, colocar o governo para funcionar direito. O Estado tem que deixar de fazer o que faz mal e fazer o que de fato lhe compete, que é educação pública de qualidade, saúde de qualidade, inovação tecnológica e apoio à ciência. Isso é o que o Estado deveria estar fazendo. O ano letivo começa com uma missão difícil, mas indispensável: levar de volta para a escola os alunos que deixaram de estudar em 2020. O Gabriel abre o caderno de um ano que passou em branco. Em 2020, no 7º ano do ensino fundamental, ele desistiu de estudar. O aplicativo do governo de São Paulo não funcionou no celular dele. E o garoto não conseguia acompanhar as aulas na TV. Aos 12 anos, resolveu aprender uma profissão. Eu fiz um curso enquanto estava nessa epidemia, já terminei e agora estou cortando cabelo em casa. E não foi só ele que deixou o estudo de lado. A escola, que fica aqui na periferia de São Paulo, tem mais de 3.000 alunos. Em outubro do ano passado, o diretor fez um balanço e percebeu que quase 500 continuavam matriculados, mas não entregavam mais as tarefas ou faziam as provas. Tinham abandonado os estudos. Começou então o trabalho de formiguinha para buscar cada um desses alunos, seja pelo telefone, pelas redes sociais ou até mesmo batendo de porta em porta. O diretor conseguiu encontrar e convencer mais de 400 estudantes a voltar para a escola. Não tivemos resistência, não. Eles tinham medo, mas a gente mostrou que a escola fez um trabalho diferenciado, passamos por reforma, pintamos, higienizamos a escola, criamos espaço com distanciamento e desta forma a gente conseguiu convencer e trazer a maioria absoluta dos alunos de volta à escola. Esse trabalho de resgatar alunos que ficaram pelo caminho tem nome: busca ativa. A evasão escolar é um problema que sempre existiu, mas que a pandemia agravou. Um estudo do Unicef mostra que em outubro do ano passado, mais de 4.100.000 estudantes brasileiros não estavam recebendo nenhuma atividade escolar. 1.380.000 sequer estavam matriculados. Na soma, são 5,5 milhões de crianças e adolescentes que não tiveram acesso à educação em 2020. É voltar a mais de uma década atrás, olhando pelo número absoluto de crianças e adolescentes fora da escola. A gente precisa fazer um esforço social, de governos, de famílias, importantíssimo agora. Nós temos que achar e levar de volta para a escola para já. A gente corre um risco de perder uma geração inteira de crianças e adolescentes aos milhões, né, se a gente não fizer isso imediatamente. Os educadores dizem que a perda do vínculo com a escola é apenas um dos motivos para o abandono. Há pelo menos outros dois, também acentuados pela pandemia: o baixo desempenho e a necessidade de renda. Por isso, o diretor executivo do Todos pela Educação diz que o desafio que se impõe não é só da educação. Sozinha a educação não dará conta do desafio. É fundamental recorrer ao apoio de outros setores, como, por exemplo, a assistência social, a saúde, e também desenvolver uma série de políticas de apoio financeiro aos estudantes, às suas famílias, em especial aqueles em regiões mais vulneráveis e que têm maior risco, portanto, de evasão escolar. O diretor da escola na periferia de São Paulo envolveu toda a comunidade no resgate dos alunos. Isso em plena pandemia. Na educação, essa ferida que aconteceu agora, ela vai aparecer para a sociedade daqui a 9, 10 anos. Então, se a gente não se preocupar como educador e fazer com que a gente possa sanar essas feridas agora, o buraco negro vai ser muito maior do que o que a atmosfera está sofrendo agora com as situações que o meio ambiente passa aí. E o Gabriel até vai continuar cortando cabelo,
mas só depois das lições da escola. Mas abandonar a escola você não pensa, não? Não, abandonar não, jamais. A Fiocruz começou os procedimentos para a produção da vacina Oxford AstraZeneca. O primeiro lote de matéria-prima chegou da China no sábado. 46 horas no avião. E o ilustre passageiro veio no compartimento de carga. Estamos falando do IFA, o ingrediente principal da vacina. O primeiro carregamento é suficiente para produzir 2.800.000 doses. Será que ele chegou bem de viagem? Essa é a primeira pergunta que os cientistas fazem e a resposta ainda vai levar alguns dias. A temperatura do material foi registrada durante todo o trajeto. No próprio domingo, o controle de qualidade iniciou testes para ver a viabilidade das células, para avaliar se está tudo ok no IFA. Estando ok, é liberado para iniciarmos o descongelamento. Atrás dessas portas estão os freezers que guardam os 90 litros do IFA, num protocolo de segurança máxima aqui na Fiocruz. Agora, nós vamos entender como esse ingrediente principal vai se transformar em milhões de vidas salvas pela vacina. O primeiro lote vai usar 16 litros do material como parte do processo de registro definitivo da vacina. Na quinta-feira, deve começar a primeira das 4 etapas, a formulação. O IFA vem congelado a menos 55 graus. 2 dias depois de sair do freezer, ele fica assim, um líquido de cores fortes, a estrela do laboratório. Na primeira etapa, ele é diluído e misturado a outros reagentes, que vão formar a vacina em si. Depois da mistura, ela pode ser conservada numa temperatura de 2 a 8 graus. Tudo isso deve ser feito até o fim desta semana. As próximas fases são rápidas. Em apenas um dia, o primeiro lote vai ser envasado e lacrado pela manhã. E à tarde, os frascos vão ser inspecionados um por um, para evitar rachaduras e vazamentos. É aí que a segurança manda frear a produção. Com as vacinas já dentro dos frascos, amostras são retiradas dessa linha de produção. Começa uma nova fase de controle de qualidade pela própria Fiocruz, que pode levar cerca de 15 dias. É então que as primeiras 500.000 doses vão ser embaladas e rotuladas em português. É o primeiro lote, que vai para a aprovação da Anvisa, segundo a previsão, ainda em fevereiro. A partir de março, esta cena deve se repetir todos os dias. Até o dia 19 do mês que vem, a Fiocruz prevê a primeira entrega para o Ministério da Saúde. 1 milhão de doses da vacina de Oxford, produzida no Brasil. O processo em si da formulação é bastante semelhante, tá? Dos que nós já fazemos hoje, de febre amarela, sarampo, cachumba e rubéola. Por isso que nós consideramos que também estamos prontos para iniciar essa etapa de formulação e envase da vacina aqui em Biomanguinhos. A diretoria colegiada da Anvisa decidiu por unanimidade que as vacinas do consórcio COVAX Facility estão dispensadas de registro ou autorização emergencial aqui no Brasil. Segundo a Anvisa, a análise dos imunizantes pela Organização Mundial de Saúde, que coordena o consórcio, dispensa a necessidade de uma nova análise, até porque a própria agência participa do consórcio. Durante a reunião, o diretor-gerente da Anvisa, Antônio Barra Torres, voltou a criticar a medida provisória que encurta para 5 dias o prazo de aprovação de vacinas para uso emergencial que já tem um aval de uma outra agência internacional de referência. Vamos ver. Reza o artigo número 5 proposto na emenda, portanto, na medida provisória de que estamos falando. A Anvisa concederá autorização temporária e assim vai. Concederá autorização temporária, ou seja, não está escrito analisará. Não está escrito que vai estudar o tema, não está escrito que vai verificar se há risco, se não há. Está escrito concederá autorização. Só nos é dada uma opção, é o sim. Só tem essa opção. Então, não é possível, se prosperar a emenda, se não for vetado esse item, se esse veto for derrubado e prosperar, não terá a agência capacidade mais nenhuma outra a não ser conceder autorização.
se não estiver mais nas mãos da agência a capacidade analítica? Quem é que vai fazer? Eu não consigo ter ideia. Sinceramente, não consigo ter ideia. Em todo o Brasil, a imunização da população vai avançando com as vacinas de que o país dispõe. Mas isso não significa de jeito nenhum que as pessoas possam dispensar as medidas de proteção. O Bruno Tavares mostra por quê. Olhos, boca e nariz. É por um desses órgãos que o coronavírus invade o nosso organismo. Assim que reconhecem a presença do inimigo, os anticorpos entram em ação. São capazes de neutralizar o vírus antes que ele alcance outras partes do corpo. O imunologista Gustavo Cabral, pesquisador da USP, explica que essa camada de proteção é chamada de sistema imune inato, ou seja, já nascemos com ele. O próprio sistema imunológico, quando é infectado com o vírus, ele vai responder. Só que muitas vezes o vírus entra e não dá tempo do sistema imunológico responder apropriadamente. Por isso, as vacinas são essenciais, porque elas criam uma nova camada de proteção. O que as vacinas fazem é imitar a infecção causada pelo vírus. Depois de aplicadas no músculo do braço, elas são rapidamente absorvidas pelo sangue e vão estimular a produção de anticorpos específicos contra a doença. E o mais importante, sem provocar a Covid. Quando tomamos a vacina, produzimos anticorpos que se espalham por todo o corpo. Mas os cientistas ainda não sabem quanto tempo demora para que os anticorpos cheguem às vias aéreas, as portas de entrada do vírus. É por causa disso que não dá para relaxar com os cuidados, mesmo depois de receber a vacina, como ressalta o infectologista Esper Calas. A proteção que é prometida por cada uma das vacinas se estabelece principalmente cerca de 2 semanas após completar o esquema de vacinação. Então, se, por exemplo, é um esquema de 2 doses, com intervalo que pode ser de 2 semanas, 1 mês ou 3 meses, deveria-se aguardar 2 semanas após completar as 2 doses para a vacina conferir aquela proteção que é prometida. E mesmo aqueles que receberam as 2 doses da vacina já passaram-se 2 semanas depois da última dose, é melhor manter as medidas de proteção enquanto a gente tiver a documentação que o vírus está circulando entre nós. A vacina evita que a pessoa desenvolva formas graves e moderadas da doença. Mas mesmo com os anticorpos, o coronavírus pode se alojar no nariz. Ao espirrar, a pessoa espalha o vírus. Ou seja, algumas pessoas que tiver contato com o vírus e já esteja vacinado pode não desenvolver a doença, mas mesmo com a carga viral baixinha pode passar para outra pessoa. Então nós temos que imunizar o máximo de pessoas possíveis, nos proteger para evitar que o vírus dispersa e que surja novas mutações, que surjam novas variantes. Então, até que a gente consiga controlar essa pandemia, nós vamos precisar nos vacinar e continuar com os cuidados. Isso é um trabalho para todos. Mesmo quem já teve a doença tem que se vacinar. Quem já teve Covid-19 já tem uma defesa contra o novo coronavírus. Mas o que nós estamos aprendendo é que se essas pessoas receberem a vacina, a defesa vai ficar ainda melhor. Por isso que é recomendável, mesmo que as pessoas já tiveram a Covid-19, recebam a vacinação quando chegar a sua vez. Os especialistas lembram que só será possível reduzir as medidas de proteção quando houver uma redução significativa da transmissão e das mortes. E isso vai levar tempo. O que nós vemos, às vezes, é que a sensação de segurança que dá na população, que a vacina já chegou, pode fazer com que as pessoas comecem a abandonar as medidas de proteção habituais. E se a gente relaxa isso de uma forma muito precoce, a gente pode criar tudo o que era preciso para isso tudo se transformar num caldeirão de transmissão do vírus outra vez. O Marcelo e a Márcia tomaram a primeira dose hoje, mas vão manter os hábitos que nasceram com a pandemia. Eu vou continuar usando máscara, fazendo distanciamento, isso tudo eu vou continuar fazendo. Não devemos vacilar, né? Porque a gente não sabe o que pode acontecer, então continuemos nos cuidando, que é tudo de bom.
O Brasil já vacinou mais de 4 milhões de pessoas. O Alan Severiano traz agora os números atualizados pelo Consórcio de Veículos de Imprensa. Boa noite, Alan. Boa noite, Renata. Bonner, boa noite a todos. É isso, nós começamos pela vacina hoje, porque chegamos a essa marca importante e todo avanço a gente precisa celebrar. Em todo o país, 4.052.986 pessoas receberam até agora a primeira dose. Hoje, o Maranhão passou a divulgar números também da segunda dose e se juntou ao grupo que já tem Distrito Federal, Sergipe, Pernambuco, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Nesses lugares, 49.546 pessoas receberam a dose complementar. O total de vacinados com a primeira dose no Brasil chegou a 1,91% da população. Ontem, o total era de 3.783.228 vacinados. Ou seja, o número está aumentando, mas precisamos acelerar esse processo para salvar vidas. A gente tem repetido aqui, o país precisa de mais vacinas e as que já estão disponíveis precisam ser aplicadas. Vamos ver juntos o andamento nos estados. Hoje, o Distrito Federal e 23 estados atualizaram os dados. Você vê aí o percentual de doses aplicadas em relação à população e quanto mais escuro o azul no mapa, mais pessoas foram vacinadas proporcionalmente. Os 5 que mais aplicaram a primeira dose até agora foram o Amazonas, que assumiu a ponta com 3,65% da população vacinada. Na sequência vem o Distrito Federal com 3,45%. Do lado de cá temos Roraima com 2,84%. Aí em quarto vem Mato Grosso do Sul com 2,67% e em quinto a Bahia com 2,22% da população vacinada. Acompanhe as informações da sua cidade, se a vacinação para o seu grupo ou sua faixa etária começou, procure onde tomar a dose. Agora a gente vai ver como é que está o avanço da pandemia. O país registrou 1.340 óbitos de ontem para hoje. Já são 233.588 vítimas da Covid no Brasil. Nas últimas 24 horas, 51.733 casos foram confirmados, elevando o total para 9.602.034. A média de casos está em 45.111 novos casos por dia, uma redução de 12%. Em 2 semanas, dentro da estabilidade, nós vemos uma leve redução aqui na curva, felizmente. A média de mortes teve redução de 2% em 14 dias, dentro da estabilidade, mas a média aqui de mortes continua alta. São, em média, 1.029 mortes por dia, o 20º dia seguido acima de 1.000. No mapa, a situação nos estados. Com alta na média de mortes, em vermelho, temos 7 estados e registraram as maiores altas, Roraima com 121% e Maranhão com 108%. Em estabilidade, temos hoje o Distrito Federal e 14 estados em amarelo. 5 estados em azul têm queda na média de mortes. As maiores quedas foram em Sergipe, 31%, e no Espírito Santo, 30%. Esses números aqui só reforçam a urgência da vacinação que a gente viu aqui no começo dessa entrada ao vivo. Em g1.com.br/coronavírus você encontra os números e os gráficos do seu estado e outras informações sobre a vacinação. Vacina sim, Renata e Bonner. Vacina sim, ela. Bombeiros estão ajudando a transferir doentes que não conseguem leito de UTI no oeste de Santa Catarina. O avião na pista é uma esperança para quem precisa de atendimento rápido e também para quem fica, torcendo por boas notícias. Oh, meu Deus, está nas tuas mãos. O avião partiu de Chapecó para uma viagem de 300 quilômetros até Lages, na Serra Catarinense. Era a UTI mais próxima para o cunhado de Eli, internado com Covid desde sábado. A gente fica muito apreensivo porque é doloroso, é um negócio muito difícil. A gente vê o hospital lotado, daquela maneira é desesperador. De ontem para hoje, os bombeiros transferiram 2 pessoas de avião. O outro voo cruzou o estado para chegar ao litoral. E de ambulância, 80 pacientes já precisaram ser remanejados para hospitais de outras regiões desde o mês passado. A área chamada de Grande Oeste pela Secretaria Estadual da Saúde é formada por 78 cidades. Nesta região, a ocupação de leitos de UTI para adultos chegou a 100%. Já não há mais vagas para receber pacientes graves com Covid ou com qualquer outra doença. Esse cenário era previsível, uma vez que muitos municípios da região não vêm adotando medidas que são sabidamente eficazes para se quebrar a cadeia de transmissão do vírus. Em Chapecó, a maior cidade da região, o prefeito voltou atrás em parte das flexibilizações que ele mesmo adotou assim que assumiu o cargo no começo do ano.
Hoje, João Rodrigues, do PSD, anunciou o fechamento de casas noturnas, cinemas e teatros por 4 dias e limitou o horário de funcionamento de bares e restaurantes. A Secretaria Estadual da Saúde afirmou que vai custear a reativação de 10 leitos de UTI na região. Outra dificuldade para os hospitais neste momento é conseguir profissionais preparados para trabalhar numa unidade de terapia intensiva. É necessária a ampliação dos leitos, em virtude do colapso do sistema de saúde na região. Entretanto, é importante destacar que os governos não devem insistir no erro em focar majoritariamente na provisão de leitos, já que isso é a gestão da consequência. O que deve ser feito é evitar que as pessoas fiquem doentes. Morreu ontem de Covid o senador José Maranhão, do MDB da Paraíba. Ele estava internado numa UTI em São Paulo desde dezembro. Um cortejo nas ruas de João Pessoa homenageou o senador. O enterro é amanhã em Araruna, cidade natal dele. Com 87 anos, José Maranhão era o político mais idoso no Senado. Estava no segundo mandato. Entrou na política em 1955 como deputado estadual. Foi também governador da Paraíba por 3 vezes. José Maranhão estava afastado do mandato desde 12 de janeiro, quando tomou posse a suplente, Milda Gondim, também do MDB. É a segunda morte de um senador por Covid. Em outubro, foi Harold de Oliveira, do PSD do Rio, aos 83 anos. O Imperial College de Londres divulgou hoje que a taxa de transmissão da Covid no Brasil está em 1,02, ou seja, cada 100 pessoas infectadas passam o vírus para outras 102. O governo britânico anunciou as medidas mais rigorosas até agora para evitar a contaminação por novas variantes do coronavírus. É um isolamento obrigatório de 10 dias em hotel com 3 refeições diárias, chá, café ou água. Mas para os mentirosos, são 10 anos confinados. O governo britânico avisou logo que se arrisca à cadeia quem omitir que esteve na região vermelha nos 10 dias anteriores à viagem. São 33 lugares que têm relação com Brasil e África do Sul. 2 países onde identificaram variantes do vírus que seriam mais contagiosas. A mentira também vai custar caro, multa de até 10 mil libras, quase 75 mil reais. Mas a quarentena em hotel só vale para britânicos ou residentes. Estrangeiros que não morem aqui, que tiverem passado por esses 33 países nos 10 dias anteriores, já nem podem entrar no Reino Unido. A partir de segunda-feira, os britânicos e os residentes que voltarem ao Reino Unido vão ter que passar por 2 testes. O primeiro no segundo dos 10 dias de quarentena obrigatória e o outro no 8º. O governo quer ainda fazer testes genômicos para descobrir com qual variante o infectado está. Os hóspedes do hotel quarentena vão ter que tirar do próprio bolso quase 13 mil reais para pagar os exames e a estada. O governo prevê multa para quem não fizer um dos testes ou descumprir a quarentena. O ministro da Saúde explicou que 16 hotéis vão ser exclusivos para hóspedes quarentenados. Matt Hancock disse que o fim das restrições de viagens depende do sucesso da vacinação. O governo britânico espera que cumpram a regra até lá. Melhor 10 dias confinado do que 10 anos. Uma equipe enviada pela Organização Mundial da Saúde a Wuhan, na China, apresentou hoje o resultado de 1 mês de investigações sobre a origem do coronavírus. A comitiva formada por especialistas da OMS está em Wuhan desde 14 de janeiro. Cientistas chineses também participaram das investigações. Inicialmente apontado como local onde o vírus teria surgido, o mercado de alimentos da cidade pode não ter sido a origem. Um núcleo de muitos contágios, sim, mas há evidências de que o vírus já circulava antes do primeiro caso associado ao mercado ser detectado, revelou o chefe da Comissão Nacional de Saúde da China. O grupo afirmou que os dados colhidos nos hospitais chineses comprovam que a disseminação do novo coronavírus não começou antes do fim de novembro e início de dezembro de 2019. Casos isolados eventualmente até poderiam existir, mas não a transmissão em cadeia. Saber como o vírus surgiu e se espalhou a partir de Wuhan é um dos objetivos da viagem. E algumas hipóteses foram formuladas depois das visitas. As duas mais prováveis, segundo o painel da OMS. O vírus estava em comida congelada vendida no mercado e pode ter vindo de algum destino ainda desconhecido, fora da cidade até. Ou foi transmitido ao ser humano por um intermediário, animal doméstico contaminado a partir de outra espécie. Apesar de os morcegos formarem um reservatório natural para o coronavírus, a transmissão direta a partir de um animal selvagem foi considerada extremamente improvável.
Do mesmo modo, os cientistas praticamente descartaram a hipótese de um acidente de laboratório. Este foi apenas o primeiro de novos relatórios que serão produzidos. Até o momento, nas palavras de Peter Embarek, líder da equipe da OMS, o que se apurou em Wuhan não muda dramaticamente o cenário conhecido do início da pandemia. Embarek concluiu que o vírus pode ter feito um caminho tortuoso até passar de animais aos seres humanos. A Polícia Federal Americana está investigando a ação de um hacker que tentou envenenar uma cidade inteira. Imagine abrir a torneira para pegar um copo d'água sem saber que você está prestes a beber soda cáustica, usada geralmente para desentupir o ralo da pia. Isso quase aconteceu com os 15 mil moradores dessa cidadezinha, Oldsmar, na Flórida. Um hacker invadiu os computadores da estação de tratamento de água. E, segundo o xerife local, aumentou em mais de 100 vezes a concentração de soda cáustica no reservatório. A soda cáustica é usada normalmente no tratamento de água, mas pode ser muito perigosa para a saúde se for ingerida em grande quantidade. Poderia ter acabado em morte se o engenheiro não tivesse percebido a tempo que alguém estava mexendo no computador dele remotamente. A princípio, ele não se assustou porque a empresa permite que gerentes acessem o sistema de casa. Mas quando programas começaram a abrir aleatoriamente, ele acendeu o sinal vermelho. O xerife disse que não se sabe se o ataque partiu daqui mesmo ou de fora dos Estados Unidos. Também não se sabe se foi ação de um lobo solitário. O senador pela Flórida, Marco Rubio, escreveu que o incidente deveria ser considerado uma questão de segurança nacional. Estados Unidos, Rússia, Israel e Irã travam uma guerra fria cibernética, em que se acusam de invadir redes de distribuição de água, energia elétrica, portos. A infraestrutura nacional é mais protegida e vigiada do que redes municipais como a de Oldsmar. E os especialistas alertam para esse risco há tempos. Com a pandemia, esses pequenos sistemas ficaram ainda mais vulneráveis para serem acessados por funcionários trabalhando de casa. E muitos acabaram criando uma brecha de segurança que pode se mostrar insípida, incolor e inodora. Uma das maiores bailarinas do Brasil, Marilena Ansaldi, morreu hoje em São Paulo de complicações pulmonares. Ela estava internada com 86 anos e complicações pulmonares. Nas décadas de 1950 e 60, Marilena foi a grande solista do Teatro Municipal de São Paulo. Aos 28 anos, se mudou para a Rússia, onde integrou o balé Bolshoi. Voltou ao Brasil 3 anos depois, sempre envolvida com a arte. Produziu espetáculos, criou companhias de dança, trabalhou como atriz no teatro e na TV, em novelas da Globo. Livre? Como livre? Marilena Ansaldi dedicou a vida à dança. Sua última apresentação foi aos 84 anos. A seguir, a segunda turma do STF confirma o acesso da defesa do ex-presidente Lula a mensagens de celular apreendidas na Operação Spoofing. O governador de Roraima libera o garimpo com mercúrio no estado. O governador Antônio Denarium sancionou uma lei que libera o garimpo no estado de Roraima e com uso de mercúrio. Líderes indígenas e ambientalistas protestaram e o Ministério Público declarou que a lei é inconstitucional. A lei libera o garimpo e o uso de escavadeiras para extrair o ouro e de mercúrio, substância altamente poluente que garimpeiros empregam para separar o metal de rejeitos. O projeto foi apresentado pelo governo do estado, que diz que a atividade trará diversos benefícios para a região e que o objetivo é tirar garimpeiros da ilegalidade para que o governo possa melhorar a arrecadação. Na verdade, a nossa lei ela visa somente o licenciamento ambiental. A gente não determina onde se explora ou não. Nós damos uma licença ambiental dentro das terras do Estado. Esse licenciamento ambiental feito pelo Estado de Roraima será somente para as terras do Estado, pertencentes ao Estado, e não as terras da União, que são também as terras indígenas. O procurador Edson Damas, que atua no Grupo de Proteção a Minorias do Ministério Público, afirma que a lei é inconstitucional. Ele lembra que a Constituição prevê que compete à União
legislar sobre a exploração de minerais no país. Dizendo que garimpo dentro de terra indígena e na faixa de fronteira, que é a realidade do estado de Roraima, tem que ter uma legislação específica federal, né? Então, também nesse ponto, né, nós também defendemos a inconstitucionalidade, porque Roraima, 46% do seu território é terra indígena e 150, né, quilômetros, faixa de fronteira com Venezuela e com a Guiana, são faixas de fronteira, e grande parte das jazidas encontra-se dentro de terra indígena e faixa de fronteira. A permissão para o uso do mercúrio foi incluída pelos deputados durante a tramitação do projeto. Eles ampliaram de 50 para 200 hectares o tamanho da área em que cooperativas de garimpeiros podem atuar. O mercúrio é extremamente perigoso. Muito desse garimpo acontece dentro de áreas indígenas e esse mercúrio, em contato com o rio, ele polui o alimento dessas populações. Segundo o Ministério Público, além dos danos ambientais, o garimpo está ligado ao aumento da violência em terras indígenas de Roraima. De dezembro de 2019 a novembro do ano passado, a Polícia Federal fez 9 operações para combater a prática ilegal na região. Uma das áreas mais afetadas pelo garimpo na Amazônia é a terra indígena Yanomami, no norte de Roraima. Estima-se que atualmente cerca de 20 mil garimpeiros estejam atuando de forma ilegal na região. Lideranças indígenas dizem que a exploração do ouro tem contribuído para a transmissão do coronavírus. 10 Yanomamis já morreram com a Covid. 40 instituições já se posicionaram contra a liberação dos garimpos. O presidente do Conselho Indígena de Roraima, que representa mais de 240 comunidades do estado, diz que a lei é uma tragédia anunciada. Esse projeto ele vem muito, incitar a violência, incitar a invasão, e também vem destruir aquilo que nós temos como riqueza, no nosso estado. Hora da previsão do tempo. Vamos lá para São Paulo conversar com a Anne Lotterman. Oi, Anne, boa noite. O que você destaca para a gente hoje? Oi, Renata. Boa noite para você, para o Bonner. Boa noite a todos. Hoje eu vou começar falando do sol. Só 5 capitais terão tempo firme nessa quarta-feira. Salvador, com máxima de 32 graus, Aracaju com 30, Maceió 33, no Recife 32 e em Boa Vista 34 graus. Não chove em 3 áreas do país, em parte de Roraima, do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia e em parte do Paraná, interior de São Paulo, até o Mato Grosso do Sul. No norte, esse é o período chuvoso e por isso é conhecido também como inverno amazônico. Esse ano ele não está tão intenso assim. A chuva, apesar de estar caindo, não está com o volume ideal e por isso está mais quente que o normal para a época também em grande parte da região norte. Só em Palmas e Rio Branco fica menos quente amanhã por causa da chuva, que chega forte. Em Rio Branco, máxima de 28 graus, quase 3 graus abaixo da média para a época. E em Palmas, máxima de 30 graus, também abaixo do normal. Iane, eu estou lendo aqui que você tem um alerta de temporal para Minas e para o Espírito Santo. Ainda está na área de alerta, viu, Renata? Olha só. Estão nessa área de temporais toda a zona da Mata Mineira, o norte do Espírito Santo e a região serrana do Rio de Janeiro, interior da Bahia, norte de Minas Gerais e também Goiás, Mato Grosso, grande parte do Amazonas, parte do Amapá, extremo sul do Rio Grande do Sul. Nas áreas em amarelo, a chuva também pode ser forte, mas aí ela também não é muito espalhada, ela cai num ponto e não no outro. Em Vitória, em 3 dias, choveu mais do que o normal para o mês todo. Foram 124 milímetros, sendo que a média é 79. E em Belo Horizonte, de sexta-feira até agora, já choveu tudo que tinha para chover, mais um pouquinho, alcançando aqui os 218 milímetros. E amanhã tem mais chuva. Vitória, 15 milímetros, Belo Horizonte, São Paulo, Brasília com 10 e São Luís com 15 milímetros. Parece pouco, né? Mas se essa chuva cair toda num curto espaço de tempo e localizada, ela pode provocar alagamentos. No Rio de Janeiro, já está voltando a esquentar. Amanhã a máxima chega aos 30 graus. Em Goiânia, 33. Em Cuiabá e também Teresina, máxima de 34 graus. Na região sul, a chuva mais encorpada está no Rio Grande do Sul, em Bagé e Rio Grande, por exemplo. Já nas capitais, a chuva é bem rápida. Em Porto Alegre, máxima de 31 graus, em Florianópolis, 29 e em Curitiba, 26 graus. Até amanhã, Renata. Até amanhã.
Por 4 votos a 1, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal manteve a decisão que autoriza a defesa do ex-presidente Lula a ter acesso às mensagens obtidas na Operação Spoofing. Em dezembro, o ministro Ricardo Lewandowski concedeu à defesa do ex-presidente Lula acesso às mensagens apreendidas pela Operação Spoofing da Polícia Federal, realizada em julho de 2019. O material inclui troca de mensagens do então juiz Sérgio Moro com integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato, em Curitiba, que estavam com hackers suspeitos de invadir celulares. Tanto Sérgio Moro como os procuradores não reconhecem a autenticidade das mensagens. O recurso julgado hoje foi protocolado por procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato com o objetivo de interromper o acesso da defesa de Lula às mensagens. O relator, ministro Ricardo Lewandowski, votou por manter o acesso às mensagens, entendendo que elas poderiam dar informações à defesa de Lula que os procuradores da Lava Jato não haviam prestado sobre o acordo de leniência entre o Ministério Público e a Odebrecht, mas ressaltou que não tratou da legalidade das mensagens, que o recurso deveria ter sido feito pela Procuradoria-Geral da República e não pelo advogado dos procuradores da Força-Tarefa. Também afirmou que sua decisão manteve o sigilo do conteúdo sobre terceiros. Não estamos aqui discutindo a validade das provas obtidas, na Operação Spoofing. Essa é matéria que será discutida eventualmente em outra ação, se quando a defesa fizer uso delas. Aqui, simplesmente, estamos discutindo o acesso aos elementos de prova que há 3 anos vem sendo denegado ao reclamante, que os conteúdos que digam respeito exclusivamente a terceiros, isto é, aqueles que não têm qualquer relação com o reclamante, deveriam ser mantidos sob rigoroso sigilo. É por isso que jamais vieram à tona quaisquer referências a terceiros. O ministro Nunes Marques seguiu o relator e votou pela rejeição do recurso e reforçou que não estava validando o material acessado pela defesa. O ministro Edson Fachin divergiu ao afirmar que a Força-Tarefa da Lava Jato deve participar do processo, uma vez que é atingida pelos diálogos e sua divulgação. Ele não chegou a impedir o acesso às mensagens, mas votou por proibir o uso em qualquer ação até uma posição final sobre o assunto. Para Fachin, cabe ao plenário do Supremo a decisão sobre a legalidade e o compartilhamento do material. Voto no sentido de dar provimento parcial, a fim de que o material coletado e deferido à defesa não seja utilizado em feito algum ou de forma alguma, até que o Pleno decida sobre a validade das informações coletadas, sobre o compartilhamento e competência para a decisão respectiva tomada nos termos do habeas corpus já afetado por mim em novembro passado ao plenário do Supremo Tribunal Federal. A ministra Carmen Lúcia formou maioria para rejeitar o recurso da Força-Tarefa. Ela afirmou que não há previsão legal para o recurso dos procuradores e que a Polícia Federal e o Ministério Público tiveram acesso aos dados. Fico com um dado que me chama a atenção, presidente. A polícia, que é órgão do Estado, tem acesso a dados, o Ministério Público tem acesso a dados, o juiz tem acesso a dados e a defesa não tem acesso aos dados? Mas isso não é direito fundamental, constitucionalmente assegurado? Há um direito que foi questionado na reclamação, que é o direito à defesa, com todos os recursos a ela inerentes, como posto expressamente na Constituição brasileira. O ministro Gilmar Mendes acompanhou o voto do relator, fechando o resultado em 4-1. A segunda turma do STF ainda terá que analisar um outro recurso, o da Procuradoria-Geral da República, que também quer proibir o acesso da defesa de Lula às mensagens apreendidas com hackers na Operação Spoofing. Esse julgamento ainda não tem data marcada. O ex-juiz Sérgio Moro afirmou que a Operação Lava Jato foi um marco no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro no Brasil, que colocou fim à impunidade desses crimes e que foi um trabalho institucional. Moro disse ainda que lamenta que supostas mensagens
possam ser acessadas por terceiros, o que contraria as regras que impedem a utilização de provas ilícitas em processos. Sérgio Moro afirmou que nenhuma das supostas mensagens retrata fraude processual, incriminação indevida de inocente, sonegação de prova, antecipação de julgamento, motivação político-partidária, quebra da imparcialidade ou qualquer ato ilegal ou reprovável. Os procuradores da República que fizeram parte da força-tarefa da Lava Jato afirmaram que a segunda turma não julgou se o material é válido ou autêntico, que as supostas mensagens são ilegais, não tiveram sua autenticidade comprovada e são imprestáveis porque o material pode ter sofrido adulterações ou edições. A defesa do ex-presidente Lula afirmou que as mensagens não tratam de questões pessoais, familiares e de amigos, mas de conversas entre agentes públicos em aparelhos celulares funcionais que envolvem, segundo a defesa, a prática de atos clandestinos para esconder relações espúrias. Segundo a defesa de Lula, as mensagens evidenciam que houve uma combinação entre procuradores e juiz, além de informações que foram sonegadas à justiça. A Polícia Civil do Distrito Federal indiciou o advogado Frederic Wassef por injúria racial. A funcionária de uma pizzaria relatou ao menos 2 ocasiões em que foi insultada e humilhada pelo advogado, que trabalhou para a família do presidente Jair Bolsonaro até junho do ano passado. Frederic Wassef se tornou um personagem mais frequente no noticiário policial e político quando a Polícia Federal prendeu na casa registrada como escritório dele em Atibaia, Fabrício Queiroz, que está na origem das suspeitas da prática de rachadinha no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro. Frederic Wassef disse que não tem conhecimento do indiciamento, mas reafirmou que não ofendeu a funcionária e que não teve espaço para se defender. O Senado americano decidiu hoje que o julgamento do ex-presidente Donald Trump no processo de impeachment é constitucional. Deputados democratas, promotores do caso, defenderam que um presidente precisa ser responsável pelos seus atos do primeiro ao último dia de mandato. O deputado Jamie Raskin disse: se não fosse assim, correríamos o risco de fazer com que o dia 6 de janeiro se tornasse o nosso futuro. Ele mostrou vídeos do dia da invasão, quando apoiadores de Donald Trump tentaram impedir os parlamentares de certificar a vitória de Joe Biden na eleição presidencial. Num deles, Trump diz, durante um comício: precisamos parar a roubalheira. Nós ganhamos de lavada, vamos até o Congresso. Vamos dar aos republicanos fracos a coragem que precisam. O deputado Joe Neguse disse que Trump sofreu o segundo impeachment porque incitou uma insurreição em que pessoas morreram. E lembrou, o texto da Constituição, que determina que o Senado tem o poder de julgar um impeachment, não especifica se o acusado precisa estar no cargo. Os advogados de Donald Trump defenderam que o processo é inconstitucional porque agora Trump é um cidadão comum. Bruce Castor Jr. acusou: na verdade, estamos aqui porque os democratas têm medo de enfrentar Donald Trump no futuro. David Schoen foi mais longe. Disse que o Partido Democrata quer eliminar Trump e marginalizar os mais de 74 milhões de eleitores que votaram nele. Esse julgamento vai abrir feridas novas e maiores no país. Depois de ouvirem os argumentos, os senadores votaram e decidiram por 56 a 44 votos que o processo é constitucional e pode continuar. Amanhã começa a fase de argumentação. Primeiro, os 9 deputados democratas. Depois, os advogados de Trump. Os 100 senadores, que fazem o papel de jurados no julgamento, podem encaminhar perguntas para a defesa e a acusação. Para Trump ser condenado, são necessários 2/3 dos votos do Senado. 17 senadores do partido dele, o republicano, teriam que votar pela condenação. Se condenado, Trump pode perder os direitos políticos e não poderia se candidatar novamente. Uma pesquisa mostrou que 56% dos americanos acham que o Senado deve condenar o ex-presidente para defender a democracia. Mas para a maioria dos republicanos, o julgamento é uma maneira de desviar a atenção de outros assuntos. A seguir, o regime de urgência na Câmara para votar a autonomia do Banco Central.
Parlamentares e associações de jornalistas criticaram a decisão da direção da Câmara de mudar de lugar o comitê de imprensa da casa. A nova sala fica longe do plenário e dificulta o acesso dos repórteres aos deputados. Não é a primeira vez que um presidente da Câmara tenta ocupar o espaço do comitê de imprensa onde os jornalistas trabalham. Em 2007, o então presidente Arlindo Quinalha, do PT, por exemplo, tentou. Eduardo Cunha, do MDB, também em 2015. Na gestão passada da mesa diretora da Câmara, a deputada Soraya Santos, do PL, então primeira secretária, assumiu o projeto da mudança. E agora, o presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, decidiu dar prosseguimento. Como o Congresso Nacional é patrimônio cultural do Brasil, tombado em 2007 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, a mudança teve que ser autorizada. O IPHAN deu aval em 2018. Considerou que a intervenção não apresenta riscos de descaracterização do edifício e se restringe à reorganização e redistribuição interna de diversos ambientes de trabalho, não havendo nenhuma alteração, seja na volumetria do edifício, suas fachadas ou obras de arte integradas. O comitê deve ir para um novo espaço longe do plenário e bem menor que o atual, sem as cabines que hoje são usadas pelas emissoras de rádio e TVs para gravações e entrevistas. Hoje o comitê tem 46 mesas para os repórteres. O novo espaço teria 41. Hoje, para sair da presidência da Câmara e chegar ao plenário, o presidente precisa passar por uma área de circulação, o chamado Salão Verde, onde pode ser abordado pelos jornalistas. Com a mudança da presidência para onde fica o comitê de imprensa, ele terá acesso direto ao plenário, sem passar pelos repórteres. Já os repórteres vão perder esse acesso direto ao plenário, serão transferidos para outro andar. A mudança já tem data marcada. Os jornalistas deverão deixar o comitê na próxima quinta-feira. Ontem, em nota, Arthur Lira disse que a alteração em nada vai interferir na circulação da imprensa, que continuará tendo acesso livre a todas as dependências da Câmara, como o plenário, os corredores, os salões e a própria presidência, e que o objetivo da mudança é aproximar o presidente dos deputados. A líder do PSOL na Câmara, Thalíria Petroni, não vê assim. Tirar os profissionais da imprensa, os jornalistas ali de perto do plenário, é dificultar esse trabalho tão fundamental para a democracia, de ampliar para além das paredes da Câmara Federal as discussões travadas naquela Casa Legislativa. Na sessão de hoje, os deputados fizeram apelos para que Lira desista da mudança. Kim Kataguiri, do Democratas, que está recolhendo assinaturas de deputados para reverter a decisão, questionou o presidente. Eu gostaria de questionar Vossa Excelência se essa decisão é definitiva ou se ainda existe a possibilidade de reconsideração. Lira respondeu. A decisão administrativa está tomada, deputado Kim. Em nota, a Federação Nacional dos Jornalistas disse que o presidente da Câmara desmerece e prejudica jornalistas que trabalham na casa. Que Oscar Niemeyer projetou o comitê ao lado do plenário para que os jornalistas tivessem acesso ao principal local de debates e deliberações. Que ao propor a mudança do comitê, fere a memória da casa, que desde sua instalação abriu espaço e facilitou a atuação dos jornalistas. A FENAGE pede ao presidente Arthur Lira que reveja a decisão. A Associação Nacional de Jornais também divulgou nota, lamentando a decisão que não contribui para aproximar a imprensa do Legislativo e disse que toda medida que dificulta o trabalho da imprensa atenta contra a transparência do Parlamento e a necessária cobertura e acompanhamento dos trabalhos legislativos. A Câmara dos Deputados aprovou a urgência para votar o projeto de lei complementar que estabelece a autonomia do Banco Central. O texto, aprovado pelo Senado em novembro do ano passado, está numa lista de prioridades que o presidente Jair Bolsonaro entregou na semana passada ao presidente da Câmara, Arthur Lira, e ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O projeto estabelece, entre outras coisas, mandato de 4 anos para o presidente do Banco Central e que esse mandato não coincida com o do presidente da República. Um dos objetivos da mudança é blindar o órgão de pressões político-partidárias. A previsão é que a proposta seja votada amanhã. Agora tem a força do querer na Globo. Em seguida, o segundo paredão do BBB 21.
E as notícias do Jornal da Globo você vai ter depois de Todas as Mulheres do Mundo. Boa noite. Boa noite e até amanhã.